Quando eu tinha os meus 18 anos, mais ou menos, 16 para 18 anos, eu passei por aquela fase onde você precisa meio que descobrir o que você quer fazer. Você quer trabalhar com o quê? Você quer fazer qual faculdade? Você está pensando em se casar com mais ou menos que idade? Esse tipo de questões que provavelmente todos nós passamos. E dentro do meio evangélico, dentro do meio cristão, existe uma palavra que frequentemente é utilizada para se referir a esse tipo de futuro. Um futuro desconhecido com o qual eu tenho que lidar, onde eu preciso tomar escolhas, fazer escolhas. E em meio a tudo isso é inserida uma palavra que, dependendo do contexto que você está, pode pesar mais essas escolhas ou pesar menos, a palavra propósito. Algumas perguntas começam a ser levantadas juntas com todas essas. Que faculdade fazer, que esposa escolher, que trabalho ter? A pergunta que se levanta é: qual é o propósito de Deus para mim em tudo isso? Ou qual é o propósito de Deus para a minha vida? E dependendo do contexto, essa palavra ela pode ser mais pesada ou menos pesada. Do tipo assim: se eu não encontrar ou descobrir o propósito de Deus para a minha vida, eu posso tomar uma escolha e essa escolha será fatal ao ponto de eu perder o resto do meu futuro, eu falhar na minha vida e eu não conseguir atingir aquilo que Deus desejou que eu atingisse, ou aquele caminho que Ele desenhou para mim, que Ele pintou para que eu alcançasse. Muitas vezes o termo propósito, ele soa dessa forma. E talvez você se veja nessa situação hoje, ou talvez você queira entender melhor qual é o propósito de Deus para a sua vida. É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Bom, a primeira coisa que a gente precisa tirar da mente para a gente entender essa ideia de propósito de Deus sobre nós é a ideia grega de que todo mundo tem um destino. Sabe aqueles filmes de mitologia onde você sobe até o oráculo e ele revela o seu destino? Você será um grande guerreiro e ganhará de todas as nações e seu nome será elevado até as alturas. E agora você tem que viver uma vida com essa perspectiva. É aqui que eu tenho que alcançar para que eu seja bem-sucedido. E cada passinho que eu dei de errado, ou melhor, cada passo precisa ser completamente calculado, porque se ele se desviar 1 grau, eu não vou conseguir chegar no final do jeito que eu esperava chegar. Essa ideia não existe na Bíblia. Simples assim, ela não existe. Essa ideia desse oráculo, desse destino, essa ideia de propósito, ela não é bíblica, ela é completamente pagã. E ela é pagã desde tempos primórdios da história da humanidade. A Bíblia não carrega essa ideia. Qual que é a ideia bíblica? A ideia bíblica é que Deus tem uma vontade. Inclusive essa palavra aparece uma série absurda de vezes na Bíblia. Muito mais do que a palavra propósito, que aparece talvez uma dezena de vezes no Novo Testamento. A palavra vontade, se não me engano, ela vai aparecer, a vontade de Deus, ela vai aparecer 62 vezes no Novo Testamento, se eu não me engano. E o que você vai perceber é que a ideia de vontade de Deus, ela não tem a ver com um indivíduo, ela não tem a ver com o indivíduo. E os exemplos de histórias do Antigo Testamento não são o padrão de trabalho de Deus desde o momento que ele redimiu o mundo por meio de Cristo. Aqueles exemplos de histórias onde Deus ele pegava cada um dos personagens e operava de acordo com como ele queria, para que então alguns objetivos fossem alcançados, aquilo ali perdurou até o dia em que veio Cristo. A partir de Cristo, a operação de Deus não é mais agora eu pego um indivíduo específico e vou trabalhando com ele para continuar o progresso da redenção da humanidade. Então, por exemplo, Abraão. Abraão, Deus conduziu ele como ele quis. Você vai por aqui, vai por ali. Por quê? Porque eu farei de ti uma grande nação. Em outras palavras, os objetivos, a vontade, o propósito de Deus sobre Abraão, eles eram bem soberanos. Abraão tinha uma certa liberdade, mas o operar de Deus implicava uma grande soberania, porque ele tinha um objetivo, formar de Abraão um povo. A mesma coisa acontece com Moisés. Moisés, você vai resgatar o povo, porque esse povo vai se tornar uma nação, dessa nação virá um Messias no futuro e assim por diante. Veio Cristo. O que vai acontecer quando veio Cristo? Essas terminologias, vontade, propósito, elas ganham novos contornos a partir de Cristo. A Bíblia, desde o começo, ela tem a tensão, de um lado, entre a soberania divina e a vontade humana. Você é livre em sua vontade para você tomar decisões pertinentes à sua vida. Agora, naturalmente, você não vai tomar decisões contrárias à sua natureza. Deixa eu te explicar isso. Se você está perdido em delitos e pecados, as suas decisões, elas apontarão para esse objetivo. Se você foi redimido em Cristo, as suas decisões apontarão para outro objetivo. E você é completamente livre para tomar essas decisões. E Deus não está preocupado se você vai escolher a faculdade X, Y ou Z, se você vai namorar a pessoa X, Y ou Z. Deus nos capacita de sabedoria para que nós tomemos essas escolhas e não para que a gente consulte Ele como uma espécie de um oráculo que nos entrega agora o nosso destino. Essa ideia de destino e oráculo, ela não é nada bíblica. Então, tendo corrigido esse pressuposto, a gente pode entender que a partir de Cristo agora, essa ideia de vontade divina e propósito de Deus, ela ganha novos contornos. Novos contornos que são completamente expressos agora na vida do crente.
Então, depois de Cristo, onde Deus atingiu o seu objetivo da redenção da humanidade por meio de um homem crucificado, um homem-deus crucificado, agora o homem, ele passa a enxergar a sua vida, seja a sua vontade, seu objetivo, seu propósito, através da cruz. E isso significa que, através da cruz, redimido, ele vai tomar escolhas dentro da sua liberdade e vai viver a sua vida de acordo com a sua liberdade. Essas escolhas agora elas precisam ser sensatas. Inclusive, é lá em Tiago que você vai ver o Tiago dizendo assim, olha, se te falta sabedoria, peça a Deus, porque isso é uma promessa que ele faz, de que esse é o tipo de coisa que ele dá livremente para que você escolha coerente com a Bíblia. Então, se você escolher uma faculdade em detrimento de outra, talvez você está escolhendo ela errado e isso vai prejudicar o seu futuro. Mas isso é uma escolha completamente lógica. O que você é bom? O que você gosta de fazer? Que tipo de coisas te interessam? Se você tem uma mente artística, se você tem uma pegada artística, gosta de arte, música, pintura, literatura, etc., não faz sentido você fazer engenharia. Claro que tem uma segunda pergunta que você vai fazer diante disso. Peraí, qual que vai me render dinheiro? Qual que vai sustentar minha vida e tudo isso? E escolher uma ou outra, ou uma terceira, desde que esteja dentro da moralidade bíblica, não tem nenhum problema com isso. Se você escolher uma em detrimento da outra, você não errou na sua vida e você não caiu do propósito de Deus como se tivesse um destino traçado exclusivo para você. Então, em relacionamentos, eu preciso fazer perguntas lógicas e respondê-las com sabedoria. A pessoa que eu vou namorar, ela ama a Deus? Ela congrega na igreja? Ela tem uma família saudável? Os temperamentos delas correspondem com a palavra de Deus? A gente vai conseguir viver uma vida juntos, onde os nossos sonhos trabalham e funcionam de forma que nós andaremos unidos em nossos propósitos como casal? E essas respostas, elas são tidas completamente de forma racional. Pode chegar a determinados momentos que de fato você vai ter dificuldade entre duas coisas que são muito boas, muito positivas. O seu trabalho é sempre remover aquilo que não dá. Isso aqui não faz sentido, isso aqui é imoral, isso aqui é criminoso, isso aqui é pecado. E aí você pode se deparar com um cenário onde as duas escolhas são ótimas. Quando você se depara com um cenário desse, você recorre a Deus e diz, Deus, eu tenho diante de mim essas duas possibilidades. Me ajuda a discernir qual delas vai ser mais útil, mais proveitosa para mim. Mas mesmo assim, se você tomar a possibilidade 1 ou a 2, você não vai ter falhado na sua vida. Essas coisas não existem dentro do cristianismo. Mas agora eu quero mostrar para você um texto que expressa isso muito, muito bem, é o texto de Efésios 1. Tanto a questão do propósito, quanto a questão da vontade, das escolhas e assim por diante. A partir da cruz de Cristo, as escolhas elas são dessa forma aqui. Eu tenho aqui na minha frente uma Bíblia no meu monitor, então às vezes eu vou olhar para cá porque eu estou lendo ela. Então Efésios 1, verso 3 diz assim, Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Por quê? Por que Deus, então olha só o que Paulo vai dizer, Deus nos abençoou com bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. Por que ele fez isso? Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo. Então Deus me abençoou porque ele já me escolheu. Por que ele me escolheu? Agora é a pergunta. E Paulo responde, ele te escolheu para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então, olha, Deus me abençoou, ele me abençoou porque ele me escolheu. E ele me escolheu com um objetivo. O objetivo da sua escolha por mim é para que eu seja santo e irrepreensível diante da sua presença. Verso 5. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Então, olhando para todo esse cenário onde Deus me escolheu, desde antes da fundação do mundo, e por causa disso ele me abençoou nas regiões celestiais, para que eu seja santo e irrepreensível, ele fez tudo isso em meio de um amor, para que eu fosse adotado como filho por intermédio de Cristo, para que a vontade dele fosse concretizada. Então, se a gente está falando aqui sobre o propósito de Deus para sua vida, antes de tudo, o propósito número 1 de Deus para sua vida, que você seja santo e irrepreensível na presença dele, porque ele te escolheu desde antes da fundação do mundo e todas as bênçãos que você precisa na sua vida já estão dispostas nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele continua. Tudo isso acontece, verso 6, tudo isso acontece para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Então veja que até todo esse processo, Deus fez isso para que a graça dele seja louvada. Por que Deus te escolheu? Para que ele seja louvado. Por que eu devo ser santo e irrepreensível? Para que ele seja louvado. Por que nós temos bênçãos nas regiões celestiais? Para que ele seja louvado. Por que o bom propósito da vontade dele foi alcançado? Para que ele seja louvado. Verso 7. Nele
temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento. Então, daqui para frente, você percebe que o mover, a operação das coisas, são por meio de algo que Paulo está chamando aqui de sabedoria e entendimento. Olha, você foi eleito em Deus. Você foi eleito para que a graça dele seja louvada. Só que você foi eleito não é para que você viva qualquer vida, mas para que você seja santo e irrepreensível na presença dele. Como que eu vou fazer isso? Quando você usa aquilo que ele derramou sobre nós, as bênçãos que ele derramou sobre nós, aqui estão sendo chamadas de sabedoria e entendimento. Ou seja, quando nas situações da sua vida você toma essas decisões com sabedoria e entendimento que inclusive são derramadas do próprio Deus. E não como alguém que tem que ficar misticamente correndo a Deus para que ele dê uma resposta, do tipo assim, vou abrir a Bíblia e colocar o dedo, se ele disser, esse aqui é isso que eu vou fazer, e assim por diante. Não, ele te dá sabedoria e entendimento. Verso 9, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo Jesus. Paulo está escrevendo isso aqui depois do cenário da cruz, no estabelecimento da igreja. E Paulo está dizendo que chegou um momento na história que Deus nos revelou um mistério. Mas não é um mistério. Deus, hoje, finalmente nos revelou o mistério da vontade dele, que existe desde a eternidade. Existiu uma vontade no coração de Deus que estava misteriosa e que foi sendo carregada por meio dos pais, dos patriarcas, foi sendo carregada por meio dos reis, dos profetas, até que chegou o dia em que aprouve a Deus revelar-nos o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo Jesus. E aí você pergunta, que mistério que Deus revelou, meu Deus? Então Deus trouxe toda essa humanidade, veio arrastando um pelo outro, mostrando o seu propósito, caminhando todos os homens para um determinado lugar, para que enfim ele revelasse o mistério. Qual é esse mistério? Verso 10. O mistério que foi revelado é que, a partir de agora, isto é, tudo deve convergir em Cristo, todas as coisas, celestiais e terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Dispensação da plenitude dos tempos é justamente o momento que a salvação alcançou os gentios. Dali em diante, como é que você sabe se você está alcançando o propósito da sua vida? Está convergindo em Cristo Jesus o que você está fazendo? Suas decisões estão glorificando a Cristo Jesus? Seus comportamentos estão glorificando a Cristo Jesus? Então, é propósito de Deus. Verso 11. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o bom propósito da sua vontade. Aqui no verso 11, agora, Paulo está dizendo que nele, em Cristo, nós fomos escolhidos. Fomos predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo a sua vontade. Se você prestar atenção nesse texto de Efésios, existe uma tensão constante entre um Deus soberano, que elege, capacita, abençoa, e a liberdade humana, que trabalha em sabedoria e entendimento, para que Cristo seja glorificado, para que louvemos a graça do Deus Pai que nos elegeu, que nos colocou diante de um cenário onde Cristo é soberano sobre todas as coisas criadas e que tudo agora converge em Cristo Jesus. Fica então a pergunta, como é que eu sei o meu propósito? O seu propósito é muito simples. Glorificar a Cristo Jesus e a obra do Pai realizada por meio do Filho, para que você fosse santo, eleito e irrepreensível diante dele e viva essa vida para a glória dele. E é a partir dessa ótica que você tem total liberdade de tomar as suas escolhas. O que você deve se perguntar não é qual é o propósito de Deus, mas se aquilo que você escolhe glorifica a Cristo. Você pode ter toda a liberdade para tomar suas escolhas e as perguntas são muito simples. A Bíblia chamou isso que eu estou escolhendo de moral ou imoral? Ah, é moral, então é uma escolha correta. A Bíblia me explicou como deve ser minha esposa, no sentido religioso, emocional, amoroso, a sua família e assim por diante. O que faz sentido diante de uma vida sábia e com entendimento vindo derramado direto do céu? Obviamente que você escolha coisas que são compatíveis com a Bíblia e você tem total liberdade de fazer todas essas escolhas. A vontade de Deus não é um oráculo que você consulta. E se você errar um passo na sua vida, você não saiu da vontade de Deus, porque não é assim que ela funciona. Você tem uma gama absurda de escolhas para fazer diante de você e a pergunta pertinente é: o que glorifica mais a Cristo? Se você é muito bom com matemática, por exemplo, não faz sentido você trabalhar na área da saúde. Não é porque você não vai ser capacitado, mas é que você vai ser tão bom em matemática que com certeza as pessoas vão reconhecer o dom de Cristo em você na matemática. Enquanto na saúde, não é que vai dar errado você ser um médico,
Mas se você for um médico, talvez você não vai entregar tudo o que você teria para entregar. E talvez você não vai glorificar Cristo na mesma proporção, mas as duas escolhas são suas. E não tem nada de errado escolher uma ou outra. O nosso objetivo, então, é olhar para a gente, para a nossa capacidade, para o nosso futuro, para os nossos gostos e para o nosso conhecimento da palavra e daquilo que Deus nos entregou como manual de vida e dizer assim, qual que é a escolha mais sábia a ser feita. E eu já te digo, você tem liberdade para fazer ela. É assim que funciona o propósito da vontade de Deus. Ele não é sobre você, ele é sobre um povo que deve viver para a glória do seu nome e você faz parte desse povo. E como você vai glorificar esse Deus, cabe a você. Se você vai glorificar sendo uma faxineira, limpando a casa, lavando a louça, se você vai glorificar a Deus cuidando do seu filho o resto da sua vida como a melhor mãe do mundo, se você vai glorificar a Deus sendo um caminhoneiro que viaja 10 mil quilômetros por mês, eu não sei, mas o propósito de Deus para você é que você seja santo e irrepreensível e que em meio ao que você escolher para fazer, você glorifique a Ele. E é impossível glorificar a Deus em meio a pecado, é impossível glorificar a Deus em meio à imoralidade. É impossível glorificar a Deus em meio a coisas ruins. E aqui estão operando duas coisas. A soberania de Deus de te trazer para Ele, para que Ele seja glorificado em todo o seu plano, alcançando a sua vontade soberana, e a sua liberdade humana, de como um ser humano falho, operar a sua vontade diante de Deus de forma que Ele seja glorificado em cada passo que você fizer. E fazendo isso, você, independente do caminho que trilhe, se está glorificando a Cristo, você atingiu o propósito de Deus para a sua vida. Faça-se perguntas sábias. E olhe para si mesmo e veja se as coisas que você tem que escolher, elas têm sentido para os seus gostos, para o seu conhecimento, para a sabedoria que já há dentro de você e se essas coisas não são ruins no sentido moral ou pecaminoso. Se essas coisas estão livres diante de você, então abrace todas elas e glorifique a Deus por meio delas, porque assim você está atingindo o propósito de Deus para a sua vida. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a escolher coisas sobre o seu futuro. E é óbvio que diante de tudo isso, você vai se deparar com escolhas que são um pouco mais difíceis, porque se parecem demais. Todas essas escolhas são muito, muito racionais. E em meio a coisas que você está de fato assim, batendo a cabeça para tentar escolher, e as duas são tão boas, que você nem consegue direito saber qual você deve escolher, é aí que entra a obra do Espírito, onde você pergunta para Deus, Deus, tudo isso aqui é maravilhoso, aonde eu vou conseguir te glorificar mais? E Ele vai te dar essa resposta por meio do Espírito e a convicção do seu coração. Que Deus te abençoe e te vejo no próximo vídeo.